Olá, estamos aqui novamente para mais um episódio da temporada 4 do podcast Loving, Learning, Living. Hoje é o segundo episódio do tema Portugueses no Estrangeiro. E tenho como convidada a Sandra Sousa, que é uma pessoa que conheço desde 2002, acho eu, e que é portuguesa, como o próprio tema do podcast diz, mas vive há muitos anos num outro país que não é Portugal. E não vou revelar já, porque vou deixar que seja a Sandra a falar. Sandra, muito obrigada por estares aqui. É sempre uma querida. Muito obrigada por teres dito que sim ao meu convite e teres despedido este tempo para estarmos aqui a conversar. Ora, o que é que eu queria que tu falasse um bocadinho? Eu lembro-me, posso contar aqui um bocadinho a história. Nós conhecemos em dois. Tu és de Valdecâmara, não é? Isto é importante, porque pelo menos eu tenho sempre esta ideia que Valdecâmara é uma cidade pequenina, com pessoas que se calhar na tua altura, da tua geração, não se atreviam a sair dali, não é? Ficar ali na terrinha, perto dos pais, fazer tudo, o máximo que se calhar iriam era para o Porto, não é? Que ficava ali a 30 km. E eu lembro-me que eu te conheci em 2002, porque sei que foi no ano em que eu casei. Depois, mais estavas a tirar gestão de recursos humanos, em Tomar. Depois, mais tarde, trabalhamos juntas. E tu foste para Lisboa, ou seja, mais propriamente para a Zambuja City, trabalhar. Trabalhamos juntos na mesma empresa e quando a empresa fechou, eu vim trabalhar para Lisboa e tu mudaste completamente o teu rumo. Eu lembro já na altura, te achava muito expedita, porque foste sozinha para a Zambuja, recordo que já tinhas não sei quantos grupos e andavas de cavalo e metias em tudo que era atividades, por isso eu já havia aí em ti aqui algumas características de quem não se conforma, não é? Com coisas pequeninas. Por isso, Valdecâmara, Tomar, a Zambuja ou Lisboa e depois? E depois Barcelona. E aqui sim. Barcelona. Sim. Desde que é 2006? Desde 2006, abril de 2006, exatamente. Pois. Muito bem. Até porquê Barcelona? Porquê sair do país e porquê Barcelona? Eu sempre quis, durante o curso universitário, fazer Erasmus, mas infelizmente, nessa altura, não havia, no curso que eu estava a fazer e no Politécnico de Tomar, essa possibilidade. Embora eu tenha visto e tentado sair, não havia essa possibilidade. E fiquei, de alguma forma, com a pedrinha no sapato. E como era jovem, não tinha nada a perder. Quando surgiu a oportunidade de vir para Barcelona, que até foi dentro da própria General Motors que surgiu essa possibilidade, não pensei duas vezes, porque como custou sair de casa... Eu sei assim, que tu dizias na altura, mas eu não falo assim tão bem inglês. O que é que eu saber? Aprendes. Pronto, aquele inglês da escola não é suficiente, efetivamente. Sim. Ainda bem que agora, nos tempos que decorrem, as coisas não são assim. E trabalho em inglês, trabalho em espanhol, trabalho em português, não preciso, mas... E em catalão, porque Barcelona é catalão, não é? Não é bem... Também fala-se catalão, sim. Não, estou a aprender com os meus filhos, porque eu estou na escola, eles vão me ensinar. Sim, é uma coisa que depois é interessante, depois que quiseres partilhar, não é? Porque tu, lá está, és portuguesa, a morar em Barcelona, casada com um italiano, e essa é a pior parte da tua vida, que é ter 2 filhos espanhóis. Não, eles não são espanhóis. Não são espanhóis. Quase, não é? Estão aí desde o primeiro dia, por isso. Podem ter a cultura primeiro catalã, porque isto... pronto. Ok. Têm espanhola, mas eles não são e nunca vão ser, a menos que eles decidam um dia optar, porque eles vão ser, sim, italianos e portugueses, que portugueses já têm nacionalidade, mas depois com Portugal e Espanha sim que há acordos, mas com a Itália têm que escolher. Portanto, ok. Sim, tem muito tempo para isso. Sim. Mas tem toda a educação, portanto eu vou aprender com eles catalão de certeza absoluta. Aliás, a primeira palavra que ele me disse, o Luca, foi em catalão e eu estava tipo, mas o que é que está a falar? E depois dei-me conta, e então vou começar a aprender. Mas voltando, porque é que vim para cá? Realmente eu tinha muita vontade de fazer um Erasmus e nessa altura surgiu isto
esta oportunidade de trabalho e eu não pensei muito. Obviamente, aquelas do inglês, do espanhol. Claro, os mínimos. Do Norte pensa que a Galiza é espanhol. Chegas aqui, pensas a ouvir catalão, e nem espanhol é, e dizes onde é que eu vou parar? Eu não sei se me vou organizar. Eu entendo tudo catalão, mas realmente não consigo falar muitas frases, mas entendo-os quase tudo, porque a comunicação também é assim na escola, mas com o espanhol sobrevives perfeitamente aqui. Uma coisa que vais para fora de Barcelona, algumas cidades são mais fechadas nesse aspecto e tens mesmo que aprender o catalão e afinal acabas por aprender. Eu cheguei aqui e nem sabia para procurar casa dizer perto e longe. Sim, portanto, foi muito bravo. E aqui estou. Exatamente. Não há nada que não se aprenda. Sim. Ok, e então, mas tu quando vais para Barcelona, quando sais de Lisboa e decides ir para Barcelona, era com uma perspectiva de deixa cá ver esta proposta de trabalho e ver como é que isto corre, um dia eu vou regressar, ou quando tu fizeste as malinhas e foste, algum dia tu pensaste que a tua vida ia seguir este percurso, que era ficar em Barcelona, não é? Desde 2006, casares aí, teres filhos aí... Não, olha, eu pensava simplesmente vou aproveitar esta oportunidade que me está a surgir, embora com os meus medos da língua, mas pensei, se correr mal, venho para casa. Ou seja, é o meu seguro, o meu porto seguro é aqui. Se correr mal, venham. Se correr bem, já se verá. Neste momento as coisas seguem por aqui. Um dia mais tarde, não sei se voltarei, porque, claro, como tu dizes, o meu marido é italiano, eu sou portuguesa, estamos no meio, olha, quase, exatamente a 1200 quilómetros da terra dos meus pais e 1200 quilómetros da terra dos pais dele, coincidência. Podes crer. E olha, do futuro não sei, mas neste momento já são alguns anos, é perto, também não noto grande diferença, porque se fosse do outro lado de outro continente, nórdicos, na Europa, eu acho que não teria mais. A cultura é bastante semelhante no Mediterrâneo, portanto, nível de... E não obstante, demoras 2 horas de voo a chegares aqui? Sim. Se calhar demora mais do aeroporto a casa que não propriamente não. De Barcelona a Portugal. Podes crer. Pois, é verdade. Sim. E para além da língua, que dificuldades é que tu sentiste quando mudas de país? Também eras mais nova, não é? Estavas sozinha? Sim. Ou seja, vinhamos com as pessoas que estavam a trabalhar lá, mas elas já vinham mais tarde. Eu fui a primeira a chegar para o trabalho que nós íamos ter. Essa equipa estava a ser montada totalmente de novo. E embora elas estavam lá já, na Zambuja, na General Motors, encontrámos-nos aqui praticamente. E então eu fui a primeira a chegar, lembro-me, 19 de Abril. Eu acho que até foi a minha primeira viagem de avião, se não me engano. Foi todo um evento, porque ainda por cima achava aqueles aviãozinhos pequeninos da Portugal e que davam um bocadinho de... Isto, vou caber aqui, meu Deus. Mas foi engraçado. E a primeira dificuldade que eu vi foi encontrar casa. Ser o pandemónio de encontrar casa, mas quando estás sozinha num sítio desconhecido, é um bocadinho uma floresta, e então vais vendo, porque há muita a história de partilhar casa. Exato. Quando chegas aqui, depois cansas-te, obviamente, porque não aguentas. Também depois a questão é se podes viver sozinha ou não. Exato. Mas nesse momento eu não podia viver sozinha. Estávamos em juntar-nos, mas depois acabámos por procurar cada uma a sua casa partilhada. Essa foi a principal, acho que, dificuldade, porque eu já me estava a ver a dormir mesmo estávamos mesmo desanimadas, porque é difícil e depois não conheces as pessoas e... Mas era porque as casas eram muito caras ou porque havia pouca oferta? Havia de tudo, mas eram bastante caras, obviamente os preços estávamos a falar de Portugal, não estávamos a falar do estilo de vida da universidade, porque quando andas na universidade
partilhas e estás no mesmo ambiente, mas tu aqui vens para trabalhar, já é outra claro, coisa. já tens o teu espaço, claro, sim. E as casas de banho, para mim, incomodava muito ter que partilhar casas de banho. E hoje é assim, uns podem estar a trabalhar e outros podem estar a estudar e o ritmo de vida não é igual. Aí já complica a coisa. Sim. E que diferenças é que tu achas que existe entre Barcelona e, ou melhor, nem é Barcelona, queres comparar? É que nem sequer dá para comparar Barcelona com Azambuja ou Barcelona com Valdecambra, pronto, é assim muito injusto com essas cidades, mas comparar, vamos comparar antes viver em Espanha ou viver em Portugal, que grandes diferenças é que tu encontras? Estavas a dizer que éramos mediterrâneos e por isso a cultura era relativamente similar, mas certeza que existem diferenças. O que é que tiveste de adaptar? O que é que sentiste mais dificuldade de adaptar e depois ao contrário? O que é que mais gostaste de ter mudado e te adaptar? Olha, uma das coisas que me transforma e continua-me a transformar é os portugueses tratarem-se por doutor e engenheiro. Nunca, desculpa, mas nunca me entrou. Aliás, quando eu acabei o curso, ligaram-me do banco a perguntar o que é que eu queria no meu cartão de débito. Doutor ou engenheiro. Eu não estava a acreditar nessa pergunta. Felizmente, os espanhóis não ligam nada. Tudo. Isso. E é tudo por tu, sim. Não deixam de ser, dependendo das pessoas, de ser ou bem educados ou mal educados, isso é em todo lado. Claro. Mas é mais igualitário. Tipo, tu és médico, és engenheiro, o que fores. E para mim, os doutores são realmente o que andam a tratar do nosso corpo, porque é a máquina... Exato, questão da medicina. É tudo com respeito, tu. E eu isso adoro. Nesse aspecto somos mais parecidos com os italianos, que também há o estilo do advogado, do engenheiro, do doutor. Não suporto. Isso, para mim, é o melhor que aqui... a multiculturalidade que aqui existe em Barcelona é muito interessante, principalmente quando tu chegas. Eu lembro-me na empresa que nós estávamos, faziam os Friday Night Drinks. Sim, eu lembro-me de me contar. E até dizias que estavam separados por nacionalidades, né? Tinham as bandeirinhas no Open Space. Sim. E aí, olha, perdes a vergonha de falar em inglês. Eu lembro-me, vais aprendendo. Ali espanhol, depois há muitos também estrangeiros que eu acho que infelizmente não tentam aprender o espanhol. Eu acho que nós temos até aulas para ajudar-nos e é espetacular nesse aspecto. Eu sinceramente acho que era exatamente o que é que eu buscava quando estava a tentar ir para o Erasmus e não tinha conseguido. E viver esta experiência, eu acho que abre-te um bocado a mente, ver as experiências, ver outras coisas, outras perspectivas. E não ficar a tua própria razão, a tua própria visão. Continuas a ter, porque os valores que tu tens não vão deixar de existir e vês coisas que estás de acordo, não estás de acordo, mas é tão bom ter essa possibilidade de viver fora do país, é qualquer coisa. Sim. Eu acho que aqui também tiveste, e como tu gostas muito de conhecer pessoas, tiveste alguma sorte de teres ido para uma empresa que era multicultural, não é? Porque nem toda a gente, quando muda para outro país, tem essa sorte. Podias ter ido só para uma empresa que era só espanhóis, e aí, se calhar, a tua experiência tinha sido um bocadinho diferente, não é? Sim. Aliás, quando tu vais para uma empresa só espanhola ou só catalã, eu acho que, ou só para outro país, só da nacionalidade do país, aí vives outras experiências. Eu continuo a trabalhar numa empresa em que, por exemplo, é americana e tem multiculturalidade máximo também. E é super bom porque partilhas o que é que se faz neste país, como é que funciona. Eu adoro sempre isso. É espetacular. Eu lembro-me que o meu irmão também vive fora e o meu irmão vai de pouso em pouso com projetos e quando eu lembro-me perfeitamente que a minha mãe, o último caçula, estava-me a dizer agora também vai o teu irmão para fora e não sei o quê, e eu disse, olha, que nem penses duas vezes, vai. Exatamente. O seguro está ali, se não correr bem, voltas. Exatamente.
Exatamente. Sim. E eu acho que você enriquece imenso como pessoa. E o que é que tu gostaste menos? Ou seja, o que é que tiveste mais dificuldade de adaptar nesta mudança do país? A língua... Além da questão da casa, não é? Da procura da casa, sim. Sim, a casa, obviamente. A língua, no início não é fácil. Procurar casa, não saberes como te explicares. Mas depois, com a ajuda que eu tive ao meu entorno, sinceramente, eu tive também a sorte de já ter as pessoas na General Motors que me foram... Primeiro, que me disseram, olha, propõe isto. E havia já uma comunidade portuguesa, não era aí também, não é? Havia algumas portuguesas, pois. Os portugueses que vieram depois comigo também montámos o grupinho. E isso foi chave para que as coisas também ao início corressem bem, ajudássemos uns aos outros e isso claro, faz a diferença, exatamente. E havia já aqui alguns portugueses também, que depois, entretanto, aumentámos o grupo e isso faz toda a diferença. Muito bom. O que é que tu sentes, para além da questão dos doutores, existem mais algumas diferenças que tu sentes entre o nosso país e Espanha, em que tu consideras que Espanha é melhor do que Portugal? Melhor aqui, pronto, é relativo, mas... O melhor é relativo, porque eu sinto falta de algumas coisas que funcionam super bem em Portugal. Já quais são? Eu acho que somos mais... eu diria mais educados e com muito cuidado, no sentido de uma simples estupidez, andar pela rua. Nós sabemos que sabes como conduzir um carro, tu vais pela direita, eu vou pela esquerda, não nos chocamos. Não sei se isto também é transpassável a outras cidades, mas digo, às vezes é tipo, não vês que eu estou aqui. Ao início, ias-me numa loja básica e perguntavas, olha, tem este tamanho? E eles, se não está ali é porque não há. Eu em Portugal, tipo... Sim, outra orientação ao cliente. Pode-me deixar ver com calma, sem se me perguntar todas as vezes se preciso de ajuda? Extremo oposto. E fiquei tipo um bocado chocada com isso. Habituaste. Os horários das comidas e dos jantares ao início, agora não, depois do Covid as coisas foram um bocadinho ajustando, mas... jantam muito tarde, não é? Essa fama que os espanhóis têm, comer muito tarde, depois também saem para a noite, sim. Almoçam muito tarde e eu não confesso que nunca fiz esses horários, não consigo, não quero e não aguento, não comer até às 2 da tarde para mim, salto, sim. Não, menos que seja por um evento particular, mas numa exceção não consigo fazer, nem à noite jantar, então com miúdos nem pensar. Claro, sim. Não, eu acho que eles jantam tarde porque almoçam tarde, não é? Como almoçam tarde, já jantam tarde, sim. Eu lembro-me, pelo menos, a ideia que nós tínhamos espanhóis é que eles eram muito notívagos, não é? Saíam muito para a noite. Mas depois também se levantam cedo, isso é que também percebia muito bem. O café, óbvio, o café. O café, ao início foi tipo, o que é isso? E o pãozinho, por um lado, ao início estranhas, mas depois dizes, ainda bem. Como menos. Não, o pão... Mas olha que do pão não é preciso ir para a Espanha. Basta vir do Distrito de Aveiro para Lisboa, que já sentes falta do pão. Não há pão como o Distrito de Aveiro. Aqui, aqueles papos secos, já aqueles lá que chamam, é horrível. Por isso. Pois, mas o pãozinho, até agradeci. Agora começas a ter mais opções, mas antigamente era tipo o supermercado que... Então aqui, pronto, emagreces já força sem comer pão. Mas tu não fazes, ou seja, as coisas que tu sentes falta, quando vens a Portugal, não tens aquela questão tipo de imigrante, não? De encher as malas com coisas para... Claro. Que vais ter aí? É assim, olha, por acaso este verão até fomos de carro. E enchi. Mas também não... O que eu mais sinto falta, sabes o que é? O frango de churrasco. E não fazem? Eles fazem, mas fazem o franguinho assim todo fechado. Então fica um bocadinho... ok. Não é a mesma coisa.
Bacalhau aqui podes encontrar também, que é uma coisa bastante característica nossa. Mas olha, eu também provei bacalhau fresco, porque eles aqui comem mais bacalhau fresco que ao nosso estilo. E sim, trago algumas coisas, mas também realmente não há aquela. Realmente o frango de churrasco é aquela coisa, e no meu apartamento aqui não posso fazer. Até porque dizem que o carvão, a água, tudo isso influencia no sabor, portanto, não. Claro, não fica a mesma coisa, exatamente. Que conselho é que tu davas, Sandra, se alguém estivesse a pensar em viver para Barcelona agora, o conselho é que tu davas para se integrar com facilidade? A parte difícil vai ser encontrar casa, se puderes vir com alguma ajuda. Aliás, eu ao início, quando comecei a viver com o meu marido, tinha algumas pessoas que me perguntavam, olha, vai para aí uma rapariga, um rapaz, fazer um estágio. Para ficar em tua casa. E eu ao início fazia assim, não sei se vou querer, se não vou querer. E depois ao final dizemos, olha, eu quando estive nessa situação, eu gostei imenso de que me ajudassem. E então temos um bocadinho de trampolim. Só pessoas conhecidas. Claro. Muita gente faz isto. Se calhar já curto, não é? Ficas aqui um mês, 2 até encontrar. Sim, até tu estás confortável para. Normalmente era um mês ou assim que eu ajudava, dava algumas dicas para eles conseguirem, porque assim, quando pagas um hotel uma semana ou 15 dias, não é suficiente e sabemos que é muito caro ir para um hotel do que para uma casa. Claro. E casa de desconhecidos, afinal de contas, era difícil. E então, olha, nós ajudávamos com o aluguer, fazíamos um preço mínimo, partilhávamos. Acabei de ficar amiga de algumas pessoas, o que é espetacular. Sinceramente, se eles encontrassem antes as coisas, por acaso até devolvíamos o dinheiro. Era aquela história de também um bocadinho ajudar. Sim. E olha, uma delas até chegou a ir ao meu casamento. Por isso. Sim. Até encontrei lá. É a mesma casa. Conselhos, se puderes vir com alguém que te ajude, é a parte mais complicada. A partir daí, não vais encontrar nenhum problema, principalmente para Barcelona cidade. É verdade que eles não falam inglês com tanta facilidade como nós. Mas isso é geral em Espanha, sim, exato. Sim, exato. Às vezes, mesmo no avião, preferes a esperar a versão espanhola que ouvi-los a falar a versão inglesa. Mas depois encontras também pessoas do outro extremo que falam extremamente bem e perguntas como é que é possível. Eu acho que isto também está a mudar um bocadinho, mas primeira casa. Eu acho ainda é tudo dobrado em Espanha? É tudo dobrado? Okay. Em dobradinho, como eles gostam. Eu pensava que agora estava a mudar, que já começavam a pôr, já tinham aprendido o que eram as legendas. Olha, agora lembro-me, uma das diferenças também, quando eu quis ir ao cinema a primeira vez, disseram-me, mas espera lá, tu queres ir ao cinema? Tem cuidado, porque aqui o normal é que seja tudo traduzido. Só há 2 ou 3 cinemas que são versão original. E, sério? Pronto, ok. Lias os lábios. Outra diferença. Sim. Então, como é que é possível? Nós dobramos para os miúdos que não conseguem ler as legendas. Claro, sim. Não, isso há essa dificuldade também da língua, sinceramente, eu acho que não ajuda. Não quer dizer que nós sejamos, por exemplo, como os holandeses que falam, os suecos, por exemplo, falam inglês quase natural, porque estão habituados àquilo. Não é assim em Portugal. Mas são propensos a dizer, olha, ajudo-te, de alguma maneira eu ajudo-te, dou um toque francês, dou uns toques no espanhol, mas eu consigo... Sim, desenrascamos com facilidade, sim. Aqui é tipo, entendes ou não entendes? Compreendes ou não compreendes? Sim. Eu acho que em Espanha é um bocadinho também como em França. Eles falam só espanhol, em França só falam francês, e pronto, ou tu percebes, ou percebes, exatamente. Tentam ajudar, mas o mais normal é que tenhas dificuldades. Mas em Barcelona, a cidade, não vais encontrar, porque nós arranhamos o espanhol de todas as maneiras. Temos a sorte também de ser bastante parecido.
Uhum. Não é que mesmo em Itália, já não estou a falar da Grécia, mas a Itália, Portugal, Espanha, mais ou menos, eu acho que nós conseguimos entender com um bocadinho de boa vontade. É. Houve alguma expressão que tu achasses que era uma expressão normal em Portugal, ou que tu tenhas aprendido a achar que era espanhola? Ou seja, assim, alguma gafe, uma coisa engraçada que te lembres que tenhas cometido aí? Que é questão cultural? Muitas. Quem entender espanhol, as pessoas com quem contactavas primeiro era dizer, olha, polho é o feminino, não digas. Por exemplo, tu acabas a aprender o primeiro mal, Sim, mas claro. Podias cometer esses erros, então as pessoas, Sim. alguns avisaram, olha, isto aqui não. Então, Exato. agradecida, não é? Há bocado estavas a dizer que ainda não sabias se um dia voltas a Portugal, ou seja, aquilo que eu percebi era, não sabes se ficarás sempre em Barcelona, ou se a voltar, estás ali decidida, não é? Porque estás entre Portugal e Itália. O que é que te vai fazer ponderar? Olha, tens 2 filhos, não é? Tens objetivos de os criar aí até determinada idade e depois chegando ali a uma idade, irem para o teu país ou para o país do Marco? Ou... eu acho que, olha, eu não me sinto imigrante, para começar. Não me sinto expatriada. Considero-me uma cidadã do mundo. E a verdade é que não noto diferença nenhuma no país que eu estou em estar aqui ou estar aí. As pessoas fazem toda a diferença. Obviamente que eu sinto falta de estar com as pessoas em Portugal, com a minha família. Obviamente o mesmo sente ele do lado da Itália. Sim. Aqui os amigos, mas pronto, essa base não temos, já não temos há muito tempo, mas vamos regularmente, porque também as viagens não são do outro mundo para estar, mas não sei, sinceramente não sei, se calhar um dia, agora que tenho os meninos pequeninos, por acaso, podia ser um bom momento, porque teríamos ajuda eventualmente dos avós. Mas se eu voltasse para Portugal, eu acho que não iria, ou acho não, quase tenho a certeza, que não iria viver para o lado dos meus pais. Então, teria igualmente essa diferença. Exato. Estar aqui ou estar aí seria a mesma coisa. Para a Itália, o tema trabalho também não está muito melhor. Portanto, aqui, neste momento estamos bem. O futuro, não sei. Se calhar talvez quando me reforme. Falta muito. Uma coisa que você agora é interessante, que é de ter saudades da família ou dos amigos. Tu sentes que com esta mudança perdeste alguma coisa? Perdi alguma coisa? Deveste deixar que amigos pelo caminho? Perdeste se calhar alguma proximidade com a família? Não, vivi momentos que me foram difíceis de ir, ou por falecimentos, ou porque não podia ir, ou ter que ir super rápido. Por exemplo, nesse aspecto, sim. Aquela situação de vens cá almoçar de vez em quando, há aquela linha de que bom seria estar, obviamente, mas nós vamos bastantes vezes de um lado ao outro e fazemos agora com os telefones, isto tudo mudou. Eu lembro-me antigamente nós ligarmos das cabines, depois tinhas o mas não era com videochamada, começavas a ter uma possibilidade de fazer Skypes, mas agora com telefones eu acho que isso reduziu muito a distância entre as pessoas e é ótimo. Sim, e estás em qualquer lado e podes fazer uma chamada, podes estar a falar com a pessoa e estar a mostrar o que é que estás a fazer. Sim, certo. É verdade. Isso faz toda a diferença. Obviamente que não é a mesma coisa, mas... Sim. O que eu acho que sente mais é a falta do toque e do cheiro das pessoas que nós gostamos.
seja, apesar de haver esta facilidade de falar, não é? Online, eu pelo menos quando estive fora sentia isso, sentia a falta do cheiro dos meus filhos, depois de eles tomarem bem, claro. Antes também não sentia muita falta. Só tu. Mas eu acho que é isso que tu sentes mais. Os beijinhos, estar em momentos chave, às vezes nem sempre é possível e obviamente que é difícil. Porque de resto é fácil manter, se as pessoas realmente quiserem continuar a manter o contacto, acho que se mantém também acho que sim. Eu quando vou tento encontrar sempre as mesmas amigas, não dá para vermos toda a gente, por exemplo a ti, quase é difícil apanhar. Podes querer. Eu preciso marcar com muita antecedência e mesmo assim eu tento ver sempre os mesmos amigos, também de onde vivem os meus pais, quando vais às festas populares permitem-me também encontrar ótimo e eu adoro e a mesma coisa passa-se com a Itália, portanto não os que são os teus amigos mesmo, eu acho que nunca te vão... não te separas, exatamente, eu também acho que sim. Há aqui uma coisa que há bocado disseste também acho que é interessante, que não te sentias nem imigrante, nem expatriada, és uma cidadã do mundo, ou estás em Barcelona, amanhã podes estar noutro sítio. Mas tu sentes, por exemplo, quando estás em Portugal, que as pessoas te veem como portuguesa que está a morar fora, ou te veem de outra forma? Porque já está há muito tempo fora, não é? Sim, mas eu acho que eles notam é mais pela situação de eu já não ter uma formação correta das... já pôs muitas palavras em espanhol, não é? Sim. E aqui já se vai notar. O que é normal, e antes elas gozavam comigo, os meus amigos, e afinal de contas, depois quando uma ou outra foi para fora, já começam a pensar, como é que se diz em português, sabes? Olha, agora entendes-me. Mas não, acho que eles veem como está a viver fora. Aquela história do migrante, eu acho que é mais da geração anterior. Sim, eu também acho. Agora um tempo para conseguir melhores resultados, afinal de contas, financeiros. E voltas para ter a possibilidade de... Eu neste momento não considero que seja assim, porque para já, eu acho que aqui, de momento, o nível de vida é um bocadinho melhor, também gastas mais, é verdade. Não noto muita diferença de que me vejam, vais para fora não sei quantos anos para depois voltares. Não, porque realmente fazes a tua vida aqui e quando decidires mudar por uma ou outra razão, mudas e já está. Não é para viver aqui durante um tempo para te enriquecer. Aliás, não verias para o melhor país para te enriquecer. Sim, é o que eu ia dizer. Sim, não é o melhor, sim. Mas isso é super interessante porque tu também, ou seja, a tua saída de Portugal também é uma saída de uma geração diferente e é uma saída de alguém que já tenha um grau superior, que vai sair porque quer mesmo conhecer o mundo e tem uma oportunidade de trabalho. Não era porque aqui não conseguisse arranjar trabalho ou aqui não tivesse estudado, é diferente. Sim, exatamente. Vais num patamar já diferente. Sim, mas eu na altura até estava também a concorrer. Eu lembro-me que enviava bastantes currículos e a situação também não estava assim muito fácil na altura, 2005, 2006, e também por isso é que eu comecei nesta zona, alargando e depois mundo. Fronteira, sim, claro. Sim, mas lá está, mas era uma coisa que se te eu acredito que se a partir de alguma coisa que não te preenchesse como pessoa, tu não ias aceitar. Não era uma necessidade que tu tinhas para ganhar dinheiro, a diferença dos imigrantes antigamente, não é? Tu mudas no sentido de que queres um trabalho, mas queres um trabalho que te preencha e esse trabalho não te apareceu no teu país, apareceu-te noutro país. Daí se calhar tu não te vês como imigrante. Sim, estávamos a falar também de outras idades, obviamente que se eu imigrasse agora, nesta idade a prioridade seria a situação financeira e depois de família, porque estou nessa fase. Na altura era aventura, se não correr bem, acho-me, era só a minha cabecinha que pensava e que teria que me organizar. Agora não é assim, obviamente, mas na altura era aventura e buscar currículo, praticamente. Exatamente. Okay. O que é que tu fazes para garantir que os teus filhotes tenham uma ligação ao teu país, a Portugal, além das viagens?
Contacto com português, sem dúvida. Em casa vocês falam o quê? Italiano, português ou espanhol? Olha, uma salada russa. Porque eu, desde que com o meu marido acordamos que desde que o Luca nasceu, íamos cada um a sua língua. E como eu sempre gostei de italiano e também tive a oportunidade de estudar, eu consigo entendê-lo e também falar. A história, mas eu falo em português 100%, até com ele. Temos que ele temos coisas muito sérias para falar, então é melhor entender tudo 100%, então falamos em espanhol. Mas, por exemplo, a nossa relação começou em inglês, transformou-se em espanhol e agora já eu falo português, 100%. E isso é a coisa, acho que mais rica que eu lhes posso dar e esforçar-me, porque mesmo que eles não vão poder escrever corretamente, pelo menos que eles tenham essa possibilidade de comunicar quando vão de férias, terem no currículo um bocadinho de eu posso falar português, posso não saber escrever, sem dúvida. E o meu marido, a mesma coisa com o italiano, só lhe fala em italiano, portanto é um bocadinho só da russa. Mas isso é bom também, porque eles ficam a falar 10 línguas com fluência, não é? Também é bom para eles. Sim, e depois os desenhos animados, por exemplo, quando tu procuras qualquer coisa em português, é uma treta porque vais sempre parar ao Brasil. Então, então essa coisa de termos português do Brasil, não tenho nada contra, obviamente, mas eu sou de Portugal, gosto de Portugal, então eu tento também pôr-lhe só em inglês, por exemplo. E eles agora começam a ver pequeninos com o inglês, o que é ótimo, porque nós na altura não tínhamos nada disto. E isso é bom. Depois ele ensina-me catalão e há de chegar um momento que também me corrigirá em espanhol, em catalão. Exato, em tudo. E o Natal, como é que vocês fazem? Festejas o Natal português e depois os reis espanhóis? Olha, que Itália é como nós, não é? No dia 24 e 25. Sim, outra diferença. Isso é uma diferença que por acaso eu notei que nós estamos a fazer mal. Não sei porquê. Efetivamente, se tu acreditas no Natal, em teoria são os reis que levam os reis, exatamente, ao menino Jesus, não é? Sim. E eles fazem bem, porque isto aqui começa as festas dia 24 e só acabam dia 6. Dia 6, sim. Também acho que tem mais lógica. Mas tem lógica. E nós fazemos assim um ano em Itália, um ano em Portugal. Há algumas situações, porque obviamente por impossibilidade de viajar quando eu estava grávida, porque mais ou menos nasceram nesta altura, 2 anos, seja de um, seja do outro, que eu não pude viajar. Ficámos aqui e a família veio. Alguma família veio. Muito giro. Ok. Olha, Sandra, não te roubo mais tempo, porque eu sei que os teus meninos também estão a chegar a casa e tens que lhes dedicar tempo. Agradeço imenso a tua disponibilidade. E pronto, eu acho que estás muito bem, já te conheço há muito tempo, por isso eu acho que estás muito bem, que fizeste uma boa aposta e acredito que sejas uma cidade do mundo. Enquanto estiveres feliz em Barcelona ficarás, e se fores feliz noutro sítio, tenho a certeza também que te mudarás noutro sítio e serás feliz noutro sítio. Por isso... Sim, eu acho que hoje em dia é o que acontece, principalmente com os mais jovens, a menos que tenhas alguma coisa que te prenda ou te impossibilite de... as pessoas cada vez mais acho que vão sentir-se assim, porque as distâncias são curtas. Antigamente pensar em apanhar um avião, estas coisas era muito mais complicado. Hoje em dia viajamos muito mais. E por isso também é verdade que eu não estou do outro lado. Exato, é no país nosso vizinho, no fundo. Sim, exato, as distâncias também fazem toda a diferença, por isso não me sinto assim tanto. Sim. Olha, gosto de falar contigo sempre. Muito obrigada, sim. E olha, vamos ver se conseguimos combinar alguma coisa quando cá viesse outra vez. Beijinhos. Beijinhos. Até à próxima. Beijo aqui. Tchau.